Civilização Maia. Os maias foram uma civilização pré-colombiana que se desenvolveu na Mesoamérica a partir de aproximadamente 1800 a.C. O auge da civilização maia é conhecido como período clássico e aconteceu entre 250 e 900 d.C. Nesse período, esse povo realizou grande número de construções e a população que habitava a região alcançou seu pico. Os maias ficaram muito conhecidos por possuírem conhecimentos muito avançados em áreas como astronomia e matemática. No campo religioso, os maias eram politeístas, ou seja, acreditavam em diversos deuses e tinham o sacrifício humano como uma prática ritualística muito importante. Esses sacrifícios também tinham uma considerável importância política para esse povo. Politicamente organizavam-se em cidades-estado, o que significa que os maias nunca foram um império com fronteiras consolidadas. O poder dos reis estendia-se exclusivamente sobre os domínios de suas cidades e cidades satélite. Sobreviviam da agricultura e seu principal alimento era o milho. Localização. Os maias desenvolveram-se na região da Mesoamérica, localizada na América Central, em regiões que correspondem atualmente ao México, Guatemala, El Salvador, Belize e Honduras. Em virtude de sua localização, os maias também são conhecidos como povos mesoamericanos. Política. Os maias organizavam-se sob a forma de cidades-estado, o que significa que cada cidade correspondia a uma cidade administrativa autônoma, com governantes específicos para cada uma. Dessa forma, não havia centralização política, o que fez com que essa civilização nunca possuísse um império com fronteiras estabelecidas. Apesar disso, havia uma zona específica sob a influência da cultura maia. As cidades-estado maias realizavam comércio e mantinham relações bélicas entre si. Assim, eram comuns guerras entre essas, buscando impor domínio sobre as outras. De tempos em tempos, uma nova cidade maia passava a exercer domínio sobre parte da região, como, por exemplo, podem ser mencionadas as cidades-estado de Tikal e Calakmul. O rei, conhecido como Ajau, era a autoridade máxima da cidade e era enxergado por seus súditos como uma manifestação dos deuses. Seu poder era transmitido de maneira patrilinear, ou seja, a linhagem real era paterna. Eventualmente, os reis maias poderiam ser mulheres. Isso acontecia se o rei nomeado não tivesse idade suficiente, ou caso estivesse ausente, lutando em uma guerra, por exemplo. Sociedade e cultura. A sociedade maia era hierarquizada. Assim existiam diferentes grupos sociais, cada um com papéis e importâncias específicos na sociedade. O maior grupo da sociedade maia eram os camponeses, responsáveis pela agricultura e pela produção de alimentos. Havia ainda uma nobreza, responsável por cargos relacionados à administração das cidades-estado e pelo sacerdócio religioso. Por fim, havia o rei, chamado de Ajau, que era a autoridade máxima de cada cidade. Os maias acreditavam que o mundo funcionava de maneira cíclica. Dessa forma, o fim de uma fase representava o início de outra fase distinta. Possuíam um sistema de calendário duplo, no qual havia um calendário solar e um calendário sagrado. O primeiro, o calendário solar, era conhecido como Aabe e possuía 18 meses de 20 dias cada, mais 5 dias, considerados dias de azar, totalizando
365 dias. O calendário religioso era conhecido como Tzolk'in. Nele havia 20 semanas de 13 dias cada. A junção de dois calendários criava um período cíclico que se estendia durante 52 anos. Esse sistema de calendário maia é bem semelhante ao sistema de calendário dos astecas. Em virtude desse complexo sistema de calendário, os maias também possuíam amplos conhecimentos em astronomia. A arquitetura e a matemática. A arquitetura e a matemática dos maias também são bastante famosas. A arquitetura foi responsável pelo desenvolvimento de grandes construções em toda a Mesoamérica, as quais se destacam hoje como sítios arqueológicos, visitados por milhões de pessoas anualmente. Já a matemática maia ficou conhecida por ser bastante sofisticada e complexa, destacando-se o fato de conhecerem o número zero, um feito que pouquíssimos povos conseguiram. Por fim, vale destacar que os maias ficaram conhecidos por terem desenvolvido um sistema de escrita baseado em hieróglifos. Parte importante do conhecimento que se tem sobre a escrita e outros aspectos da cultura maia provém de 3 códices, manuscritos antigos, que foram levados para a Europa. Esses códices são chamados de Dresden, Madrid e Paris. Religião. Os maias acreditavam em diversos deuses, portanto sua religião era politeísta. Esses povos acreditavam que seus deuses habitavam um local chamado Tamuachan, paraíso que fazia parte da cosmovisão de vários povos da Mesoamérica. Acreditavam ainda que diferentes locais da natureza eram sagrados e possuíam diversos espíritos. Cada cidade maia possuía um deus específico. Como mencionado, os maias acreditavam na importância dos sacrifícios humanos. Portanto, diversos sacrifícios eram realizados como forma de manter os deuses satisfeitos e o universo em funcionamento. Os sacrificados, em geral, eram prisioneiros de guerra ou pessoas que se entregavam para serem sacrificadas. Esses rituais aconteciam com grande violência. As principais formas utilizadas de sacrifício eram a decapitação e a retirada do coração da pessoa enquanto estivesse viva. A prática religiosa dos maias também possuía culto de transe, que aconteciam a partir do consumo de um cigarro narcótico ou de bebidas alucinógenas. Entre os diversos deuses maias podem ser citados Itzamana, deus criador do universo, Quinichtio-Ahou, deus sol, Chak, deus relacionado com a água, Bolon, Tsakad, deus relacionado ao cetro, Akpuk, deus relacionado da morte, Ictiel, a senhora do arco-íris. Decadência dos maias. Após o período de auge da civilização maia, iniciou-se sua fase de decadência, conhecido como período pós-clássico. Os historiadores não sabem explicar especificamente o que causou a decadência maia, mas são sugeridos alguns motivos, como falta de alimentos, em virtude do esgotamento da terra e da superpopulação, desastres naturais, doenças e ataques estrangeiros. Independente dos motivos, os historiadores apontam que determinados locais maias sofreram um severo esvaziamento populacional, com grupos de pessoas mudando-se em massa para outras localidades da Mesoamérica. Quando os europeus chegaram à região, no começo do século XVI, esse processo de decadência maia ainda estava em curso.